Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre planejando a sua naninha. Para a gente planejar a nossa naninha e facilitar o nosso trabalho, é muito importante que a gente tenha todo o material em mão. Então é importante que a gente escolha o nosso material, a cor, o tecido, como que a gente vai fazer a nossa naninha para que facilite na hora de você começar a construir a sua peça. Então, nós vamos falar no caso da naninha ratinho, tá? Como foi que eu planejei? Então, assim, o corpinho, né? Eu escolhi o molde da naninha ratinho, dentre outros moldes que eu tenho, então ela foi a escolhida. Vou deixar esse molde separado. Nesse caso, nós fizemos ela na cor um bege mais escuro, todo liso no corpinho. Então eu tenho um retalho de tecido para fazer a nossa naninha. Será que esse retalho que eu tenho, ele é suficiente para que eu consiga montar a minha naninha? A gente pega o molde e a gente dá uma lida para ver o que a gente precisa no molde. Então, para o corpinho, tá? A gente precisa cortar 2 vezes. Então, assim, o tecido dobrado direito com direito, a gente vai colocar o nosso molde e a gente vê que o corpinho dá. As perninhas são 2 vezes a nossa perninha. Então, aqui a gente já consegue colocar 2 vezes no tecido dobrado a nossa perninha. O bracinho, 2 vezes no tecido dobrado. E a orelhinha, que a gente vai fazer a parte de dentro de florzinha e a parte de fora na mesma cor do tecido do corpinho. E a gente tem aqui um pedaço que vai sobrar, que a gente consegue montar a nossa naninha. Escolhemos o tecido do corpinho da ratinha, a gente vai deixar separado. Nesse caso, nós escolhemos esse tecido de florzinha para fazer a parte interna da nossa orelhinha. Vamos deixar separado junto com o molde. Os outros tecidos dos retalhos que nós temos, a gente já deixa de lado para uma próxima peça que a gente for fazer. O que mais, né? A gente vai fazer a sainha da nossa ratinha. Então eu tenho um pedacinho de tule, tá? Que deu para eu fazer a sainha dela. A sainha dela, a gente tem a medida dela também, né? A gente cortou 2 vezes no tamanho de 15 por 45. E que mais? A gente colocou uma fita. Eu tinha a fita branca, então eu usei a fita branca para fazer o acabamento na sainha. Mas se você tiver uma fita cor-de-rosa, uma fita vermelha, a fita que você tiver em casa, desde que dê o tamanho, né, que você precisa para montar a sainha da ratinha. Eu usei aqui na cabecinha dela, eu usei umas florzinhas vermelhas que eu já tinha aqui, que eu comprei para uma outra peça, e eu usei um pedacinho de fita verde para poder pregar essas florzinhas, né? Então aqui eu tenho uma fitinha verde. Além disso tudo, eu vou precisar de um lápis ou de uma caneta fantasia para que eu possa riscar o meu molde no tecido. Você pode riscar ou com um lápis ou com uma caneta fantasia, aquela que a gente passa o ferro ou o secador de cabelo e ela desaparece. A gente vai precisar de uma caneta permanente para a gente bordar, o rostinho da ratinha. No meu caso, eu usei uma caneta permanente para fazer o bigodinho e a boquinha. O narizinho, eu usei um pedacinho de feltro. E nos olhinhos, eu usei uma tinta preta permanente, que eu usei com o cabo de um pincel, usei com o cabo do pincel. Mas
Você também pode usar a linha de meada, se você preferir bordar todo o rostinho da sua ratinha. Então tenha em mãos a linha de meada já separada na cor da sua preferência para facilitar o seu trabalho na hora da montagem. Tenha também o enchimento, né, suficiente para você poder colocar na sua ratinha. Fora isso, você precisa do quê? Uma fita métrica, que é muito importante para você poder tirar as medidas, nesse caso da sainha que nós estamos fazendo, para você ter a medida, tá? Agulha para você costurar, que no caso da naninha, da ratinha, nós costuramos tudo à mão. Como é para uma criança, um bebê, a gente não coloca nada de peça que possa soltar e ir na boca da criança. Então tudo é bem costurado e reforçado para que não saia na mão da criança que vai ganhar essa ratinha. Alfinete, é importante a gente ter alfinete, né, nas nossas mãos, fácil, perto de vocês. Tesouras, eu tenho duas tesouras. Eu tenho uma tesoura para tecido e uma tesoura para cortar plástico, papel. Então eu não misturo, porque assim eu não perco o corte da tesoura de tecido. E na hora de cortar, ele não vai ficar todo meio, sabe, cortando de qualquer jeito, que fique feio. É importante também que você tenha uma tesoura de zigue-zague. Se você não tiver, não tem problema. Na hora que você for fazer os cortes redondos, você sempre dá um piquezinho a volta toda. Cuidado para esse piquezinho não for muito longo e você não cortar a costura que você fez, tá? Eu tenho uma tesoura que fica do lado da minha máquina de costura para facilitar na hora que eu estou terminando, que eu tenho que retirar a peça da costura para eu cortar. A máquina de costura, se a linha e a bobina estão cheias, para que a gente não demore muito, né? E que com a linha da nossa cor, nesse caso a gente usou uma cor mais próxima do nosso tecido do corpinho, uma linha verde para a gente poder costurar o nosso detalhe da tiarinha da nossa ratinha. E agora é mão na massa para que a sua naninha fique linda, com amor, com carinho e que a criança que vai recebê-la possa ficar muito feliz. Um beijo!